Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, tudo bem? Então, seguinte, nós vamos começar a estudar permutação, nós já passamos pelo crivo ali do princípio fundamental de contagem, então a gente vai introduzir agora o conceito da permutação, que para mim, junto com o princípio fundamental de contagem, são os dois conceitos mais importantes que nós temos na análise combinatória. E para a gente entender essa ideia da permutação, o que é permutação, uma ferramenta que nos auxilia muito a enxergar isso é um negócio chamado anagramas. Então, os anagramas. Então, qual que é a ideia do anagrama? A definição da palavra anagrama, se você for no dicionário lá e buscar saber o que é um anagrama, seria a seguinte situação, eu te dou uma palavra, você tem uma palavra qualquer, e dessa palavra, nós temos outras palavras que podem ser formadas, tendo sentido ou não. Tá? Então eu te dou uma palavra qualquer, e daí o que seriam os anagramas dessa palavra? Você forma outras palavras com as mesmas letras, essas palavras podem ter sentido ou podem não ter sentido. Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra boi. Tudo bem? B-O-I. Boi. Eu quero saber, quantos anagramas, quais são os anagramas da palavra boi? Então, é como se eu estivesse pedindo para você formar senha, você já deve ter feito isso, né? Era costume, você recebia o cartão, alguns bancos você recebia o seu cartão em casa, e daí você tinha que ir até o caixa eletrônico ou pelo aplicativo, né? Você tinha que fazer o desbloqueio desse cartão. Em alguns casos, ele pedia para você formar uma senha. E essa senha, você tinha que escolher algumas letras, né? E alguns algarismos. Então, quando a gente fala em anagrama, anagrama dá essa ideia de senha, você fazer as trocas. Por exemplo, um anagrama da palavra boi é a palavra bio. Essa aqui até tem sentido, né? Bio, né? Lá da biologia, lá, né? Significa vida, né? Então, eu tenho um dos anagramas da palavra boi, é a palavra bio. Outro anagrama da palavra boi, a palavra oib. Então, o que eu estou dizendo? Se eu quiser formar os anagramas da palavra boi, basta eu pegar as letras da palavra boi e ficar trocando de lugar. Então, aqui, oib, oube. Para quem gosta de Star Wars até tem sentido, né? Obi-Wan Kenobi. Então, aqui, oube, daí nós temos aqui, iobe e ibo. E moçada, acho eu que nós não temos mais nenhum anagrama da palavra boi, né? Professor, tipo a palavra BBB, a palavra BBO, não. Eu não posso repetir elementos aqui no caso, né? Eu tenho só que pegar as letras da palavra e trocar de lugar. E se você contar, se a gente fizer a contagem dos anagramas aqui, quantos anagramas nós temos na palavra boi? 6, né? Então aqui, a gente contou 6 anagramas. Agora, aqui que vem a parte boa. O que isso significa? Lembra que nós que a gente estudou um negócio chamado fatorial? Lembra que foi visto um negócio chamado fatorial? E o que era o fatorial? Quando eu falava assim, o fatorial do número 5, o fatorial do número 5 é o produto dos números sucessivos que começam no número 5 e a gente vai reduzindo de 1 em 1 até chegar no 1, né? Então, o fatorial do número 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que era representado por 5 exclamação, né? Então, o que nós temos aqui, Quantas letras nós temos na palavra boi? 3.
Quantos anagramas tem a palavra boi? 6. E como que a gente obteve os anagramas da palavra boi? A gente não fez somente todas as trocas possíveis de lugar entre as letras da palavra boi? Foi isso, né? Eu só peguei as letras da palavra boi e fiquei trocando de lugar. Tá bom? Daí o que acontece? O que nós temos? Nós vamos ter a seguinte situação, ó. Se você for lá no dicionário e buscar um sinônimo para a palavra troca, você vai encontrar possivelmente, uma das possibilidades é a palavra permuta. Então a palavra permuta tem a ver com troca. Então se eu perguntar assim para você, ó, quantos anagramas tem a palavra boi? Você fala assim, professor, é só eu fazer todas as ordenações possíveis das 3 letras? Sim, é só você fazer todas as ordenações, todas as trocas de lugar possível entre as 3 letras, todas as permutações possíveis entre as 3 letras. E como que nós calculamos essas permutações possíveis das 3 letras? Basta fazer, a permutação das 3 letras, 3 fatorial. Isso aqui é a quantidade de anagramas. Então, pelo princípio fundamental de contagem, o que nós temos? Quantidade de possibilidades da primeira letra do anagrama. Eu tenho 3. Eu posso começar com B, com O ou com I. Para a segunda letra, fica multiplicada por quantas possibilidades? 2. E a terceira? 1. Está aqui, 3 fatorial. Então, quantos anagramas nós temos na palavra boi? 6. Então, o que eu gostaria que você fixasse na sua cabeça? Lembra que nós estudamos a ideia da permutação. Então, eu gostaria que você associasse a palavra fatorial ela para a gente vai ter um sinônimo. O sinônimo da palavra fatorial vai ser permutação. Aí, fatorial, permutação. Então, como que nós calculamos a permutação de 7 elementos? Ou seja, pegar um conjunto que tenha 7 elementos e fazer todas as ordenações possíveis desses 7 elementos no conjunto. 7 fatorial. Então, permutação de 7 elementos, 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Então, um outro exemplinho aqui, Então, quantos anagramas nós temos na palavra amor? A palavra amor possui quantos anagramas? Então, o que você tem que pensar? A palavra amor tem 4 letras. Tá? A quantidade de anagramas da palavra amor são todas as ordenações possíveis dessas 4 letras. Então você teria que pegar aquelas 4 letras e colocar em ordem, fazer todas as ordens possíveis. De quantas maneiras nós fazemos isso? Basta pegar as 4 letras e permutar. Então você poderia pensar o seguinte, você tem que colocar lá, você tem que escolher a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra e a quarta letra. Princípio fundamental de contagem. Para escolher a primeira letra do anagrama, quantas possibilidades você tem? 4. Eu posso utilizar qualquer uma das 4 letras. Tudo bem? Utilizei uma, desconsidera. Para a segunda, você tem quantas possibilidades? 3. Usou? Desconsidera. Para a terceira, você tem quantas possibilidades? 2. E para a última letra vai sobrar automaticamente uma possibilidade só. Então, a princípio multiplicativo do princípio fundamental de contagem. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira letra, que multiplica pela segunda, 3 que multiplica pela terceira e pela quarta. Então, nós vamos ter quantas permutações, quantos anagramas possíveis? Basta fazer o quê? Basta fazer a permutação dos 4 elementos, que é 4 fatorial. Tá vendo? 4 fatorial. Isso aí, lógico, se a gente multiplicar, vai dar quanto no total? 24. Então, se você pegar as letras da palavra amor e fazer todas as permutações, você vai encontrar quantos casos no total?
24, permutação dos 4 elementos. Então vamos definir bonitinho a ideia da permutação, a gente começa a brincar com algumas situações especiais, tá? Então, ó. Então vamos escrever assim, ó. Vamos colocar assim. Então lá, permutação. Então, ó, César, um conjunto seja um conjunto com N elementos distintos, seja um conjunto com N elementos distintos, todas Então, todas as ordenações, a quantidade de ordens que a gente pode colocar, todas as ordenações, aqui é importante, ó, dos N elementos, cabe. Todas as ordenações, então você vai pegar esses N elementos e vai colocar esses N elementos em ordem. Então, todas as ordenações dos N elementos são dadas por, o que nós vamos chamar carinhosamente de permutação de N elementos. E como que a gente calcula a permutação desses N elementos? Fazendo o fatorial do número N. Tudo bem? Então, ó, se nós pegarmos um exemplinho aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, o número, você tem um conjunto, esse conjunto eu vou colocar 6 elementos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um conjunto com 6 elementos. Eu quero pegar esses 6 elementos e colocar em ordem. Eu quero fazer todas as ordens possíveis com os 6 elementos daquele conjunto. O que que nós fazemos? Então, ó, tipo assim, ó, eu posso colocar o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma ordem possível. Eu posso colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Tudo bem? Ó? Eu troquei de lugar, eu permutei os 6 com 5. Eu posso fazer também, ó, 1, 2, 3, 5, 4, 6. Tudo bem? E assim, moçada, ó, sucessivamente, né? Até chegar no maior deles lá, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ó, aqui são todas as ordenações possíveis com esses 6 elementos. Quantas ordenações eu faço? Então, um conjunto que tem 6 elementos, você quer ordenar os 6 elementos do conjunto, você fazer todas as ordenações possíveis utilizando esses N elementos do conjunto? De quantas maneiras você faz isso? Basta permutar os 6 elementos do conjunto. E para permutar esses 6 elementos do conjunto, o que você faz? É o fatorial dos 6, ó. Permutação dos 6 elementos. E a permutação dos 6 elementos, isso aqui vai dar quanto? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que se você fizer as continhas, ó,
vai dar 720. Essa aqui é a quantidade de permutações que nós temos. Tudo bem? Daí, ó, outra coisa que pode acontecer, daí já utilizando essa ideia de permutação. Então, olha aqui. Bugou. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar uma palavrinha aqui, ó. Por exemplo, a palavra cobra. Ou cobra não, vamos pegar aqui a palavra prova. Está mais dentro da realidade de vocês. Ó. Eu quero saber, ó, quantos anagramas da palavra prova começam com a letra A? Quantos anagramas da palavra prova começam com a letra A? Então, o que nós temos que fazer? A letra A é a letra inicial. Necessariamente tem a letra A. Daí nós vamos ter, ó, outros 4 espaços para as demais 4 letras. Então, começa com A e daí nós temos o quê? As outras 4 letras, P, R, O, V. O que eu faço com as letras que sobram na segunda, terceira, quarta e quinta posição? Entre elas, ó, o que eu faço? Eu tenho 4 letras para ocupar 4 espaços. Então, entre essas 4 letras aqui, eu posso ficar fazendo o quê? Trocando de lugar. Então, o que nós temos? Nós temos que o total de anagramas da palavra prova, que começam pela letra A, esse total aqui que eu vou chamar de T, vai ser o quê? Vai ser apenas a permutação das 4 letras finais. Eu fixo o A na primeira posição e as outras 4 eu permuto. Então isso aqui vai dar o quê? Um total de permutação de 4 letras, 4 fatorial. Então aqui vai ficar, ó, um total de 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 casos. Tudo bem? Outro exemplinho. Quantos anagramas da palavra prova começam com vogal? Agora é diferente, ó. Eu não estou fixando uma letra. Eu tenho 2 condições, ó. Começar com vogal. Então aqui, ó. Aqui a gente vai ter que misturar o princípio fundamental de contagem. Então perceba o seguinte, ó, começar com vogal significa que nessa posição nós podemos inserir ou a letra A ou a letra O. Tudo bem? Então o que significa isso? Pelo princípio fundamental de contagem, significa que nós temos 2 possibilidades para essa posição. Se você quiser, você pode utilizar o princípio fundamental de contagem. Ó. Das 2 possibilidades, eu utilizei uma. Tudo bem? Sobram quantas possibilidades para essa? 4, 3, 2. Opa! Sabe contar não, professor? Aqui, ó. Faltou uma 5ª letra. Então, o que vai acontecer? Você utilizou uma letra aqui. Sobram quantas? 4. Então, quantos anagramas da palavra prova começam pela letra por vogal? Então, eu tenho 2 possibilidades, que vai ficar multiplicado pela permutação das 4 que sobram. Então, aqui, ó, total aqui vai ser 2 vezes permutação de 4, 4 fatorial. Aqui de cabeça, né? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, o total de anagramas da palavra prova que começa com vogal são 48. Belezinha, belezinha, belezinha? Então é isso, meus queridos. Na sequência, continuamos com a ideia da permutação e tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.